Fala, galerinha. Vou trabalhar com vocês hoje aqui uma revisão do conteúdo Operações com Números Racionais, capítulo 7 do nosso livro didático. Antes de partirmos para o nosso exemplo, eu gostaria de fazer com vocês uma revisão bem simples aqui de raiz quadrada, o que é o número decimal, como é que transforma o número decimal numa fração e vice-versa. E vamos lá. Raiz quadrada. Gente, quando eu pergunto para vocês qual a raiz quadrada de 9, eu estou perguntando o seguinte: qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 9? Aí você responde 3. Perfeitamente. Por que o 3 é a raiz quadrada de 9? Pois 3 vezes 3 é igual a 9. Vamos tentar mais um aqui. A raiz quadrada de 64. O que significa isso? Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 64? Ah, professor, é o 8. Perfeito. Então, por que o 8 é a raiz quadrada de 64? Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Aí você pergunta, e se fosse uma raiz cúbica? Como é que seria? Por exemplo, qual que é a raiz cúbica de 27? Gente, a pergunta é o seguinte: qual que é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 27? Ah, professor, mas por que 3? Porque é raiz cúbica. Se fosse raiz quarta, você se perguntaria o seguinte: qual que é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes? E assim sucessivamente. Belezinha? Tudo vai partir aqui do nosso índice. É ele que manda na parada toda. Ok? E decimal e fração? Gente, como é que eu escrevo 0,04 em forma de fração? É muito simples. Você pega aqui o valor 4, certo? Você ignora o zero. Coloca ele lá como numerador. O numerador é a parte de cima da fração. Professor, por que é 100 aqui embaixo? Quantos números tem após a vírgula? Tem 2. Então, nós teremos aqui o 1 mais 2 zeros. Se eu tivesse 3 números após a vírgula, seria o 1 mais 3 zeros. Resumindo, a quantidade de algarismos após a vírgula é exatamente igual à quantidade de zero no seu denominador. Ok? Lembrando que aqui nós estamos tratando de fração decimal. Belezinha? Vamos tentar um outro exemplo. 1,02. Você escreve o número por completo. 102, sem a vírgula. Você fala aqui, ah, professor, mas aqui você não escreveu 004. Já ouviram aquele ditado que o camarada é um zero à esquerda? Por que é um zero à esquerda? Porque ele não vale nada, não tem nenhum valor. Se eu escrever 0,04 e 4, é a mesma coisa, ok? Mas não há necessidade de a gente escrever 0,04, belezinha? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que escrever todo este número aqui no denominador, mas sem a vírgula. Agora, vamos lá. Professor, quem que vai ficar embaixo? Eu tenho aqui, ó, quantos algarismos depois da vírgula? 2. Eu tenho o 0 e o 2, tenho 2 algarismos. Então, vão aparecer aqui 2 zeros. Tranquilo? E como é que eu faço o inverso? 3 quartos. Como é que eu transformo 3 quartos numa fração? Você vai lembrar lá do 5º ano, método da chave. 3 dividido por 4. Professor, o 3 não dá para dividir de forma inteira pelo 4. O que eu faço? Acrescento um zero. Qual o número que eu multiplico por 4 que chega mais próximo do 30? É o 7. Ah, não esqueça, acrescentou o zero aqui? 0, lá embaixo. Eu multiplico 4 por quanto para chegar mais próximo do 30? Por 7. 4 vezes 7 é 28. 30 menos 28 é 2. Mas o 2 é menor do que o 4. Não dá para dividir de novo de forma inteira. O que eu faço? Acrescento o zero. 4 vezes quanto? Para chegar lá então no 20. 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. E 20 menos 20 é 0. Então, quer dizer que 3 dividido por 4 é o mesmo que 0,75. Belezinha? Mas tem mais um detalhe. No primeiro exemplo aqui desse número decimal, eu encontrei a fração 4 centésimos. Professor, tem outra forma de escrever? Tem sim. Como é que eu posso
simplificar essa fração, achar uma fração equivalente, ou até mesmo uma fração irredutível, ou seja, aquela que não pode ser mais reduzida. Gente, qual que é o número que pode dividir tanto o 4 e o 100 simultaneamente de forma inteira? Certo? Qual que é esse número? Você falou 2. Perfeito. Eu peguei aqui como exemplo o valor 4. Porque 4 dividido por 4 é 1 e 100 dividido por 4 é 25. Significa que 4 centésimos é o mesmo que 1/25. Certo? Esta fração, ela é equivalente a essa daqui, só está sendo representada de uma forma diferente, mas representa a mesma parte. Belezinha? Sabendo disso, vamos aqui partir para o nosso exemplo. Eu tenho aqui, ó, menos 0,4 vezes raiz de 9 sobre 16 avos, mais menos 1/4 vezes raiz de 1/9, dividido por raiz de 1/4 mais 2 ao quadrado. Professor, é muito grande. Por onde que eu começo? Faça por partes. Como assim? Não entendi. Primeiro, a gente pode observar que a maioria aqui dos números são frações. Que tal transformar esse camarada numa fração? Professor, como é que faz isso? Vimos aqui embaixo. Vamos tentar fazer aqui, gente? Vamos tentar e vamos conseguir, né? Menos 0,4. Quem vai ficar no numerador? Ou seja, na parte de cima? 0,4. Ou seja, só o 4. Quem vai ficar na parte de baixo? Já coloco o 1 de cara. Resta saber quantos zeros vão aparecer. Gente, tem quantos algarismos após a vírgula? Tem 1. Então vai aparecer um 0. Ah, professor, está faltando alguma coisa. O que que é? Sinal de menos. Perfeito, gente, ó. Sinal de menos. Se tem o menos aqui, tem que ter o menos lá também. Dá para simplificar? Dá. Qual é o número que divide, de forma inteira, o 4 e o 10 simultaneamente? O 4? Não. O 4 divide o 4. Mas não dá para dividir o 10, né, gente? 10 dividido por 4 não dá o número inteiro. Então, eu posso utilizar aqui o 2. 4 dividido por 2 é 2. E 10 dividido por 2 é 5. E vamos colocar menos aqui. Belezinha? Então, eu posso representar este número decimal da seguinte forma. Menos 2/5. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos pegar um outro pedacinho aqui, gente. Raiz quadrada de 9/16. É difícil? Não, gente, não é difícil. Observem aqui, ó. Raiz de 9/16. Essa raiz gigante pode se transformar em duas, pela propriedade de radiciação. Como assim? Olha só que maravilha. Raiz de 9, raiz de 16. Gente, quanto que é a raiz de 9? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 9? 3. Perfeito. Sobre... Esse 3 ficou feio demais, né, gente? Deus me livre. Vou deixar um 3 mais bonitinho aqui e deixar dessa cor para não perder o ritmo. Raiz de 16 é 4. Por que é 4, professor? Porque 4 vezes 4 é 16. Então, esse monstro virou 3/4. Maravilha. Menos 1/4, dá para fazer alguma coisa? Como a gente quer trabalhar com frações e não dá para simplificar, a gente deixa ele assim. Mas esse camarada dá para fazer alguma coisa com ele. O quê? Vamos descobrir agora. Raiz de 1 sobre 9. Nós já sabemos que essa raiz monstra aqui, ela pode virar uma raiz no numerador e no denominador. Mas como já sabemos disso, vamos omitir esse passo e vamos passar direto para a resposta. Como assim? Eu quero a raiz tanto do 1 quanto do 9. Qual é a raiz quadrada de 1, gente? Raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1. E qual que é a raiz quadrada de 9? É 3. Perfeito. Então, esse camarada aqui virou 1 sobre 3. E como que eu vou fazer agora com esse raiz de 1/4? De forma semelhante, gente. Você vai calcular tranquilamente a raiz. Olha só. Raiz de 1
é 1. Raiz de 4 é 2. Vamos voltar para o nosso probleminha original e substituir as simplificações que nós fizemos. Vamos lá. Perfeito, galera. Está aqui a forma simplificada, ou melhor, um pouco mais simplificada. A gente vai simplificar ainda mais. Vamos ver o que a gente pode fazer para tornar mais fácil esse problema que parece cabuloso no início. Vamos aqui, gente, ó. Eu tenho um número negativo, tem uma multiplicação, tem aqui um número negativo, tem uma multiplicação. O que eu vou fazer primeiro? O que eu faço primeiro? A subtração ou a multiplicação? É a multiplicação. Então, eu vou simplesmente resolver este camarada aqui, ó. Menos 2/5 vezes 3/4. Professor, eu não posso subtrair 3/4 menos 1/4? Nesse caso aqui, não. Você tem que primeiro fazer a multiplicação. Menos 2/5 vezes 3/4. Professor, eu não lembro como é que eu faço multiplicação de fração. É tranquilo, gente. Multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Em outras palavras, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. E morreu Maria Preá. Agora a gente tem que lembrar uma coisa, que nós vimos há algum tempo atrás. Menos é o sinal da fração 2/5. Da fração 3/4 é mais. Menos vezes mais é menos. Perfeito. Então, coloca aqui menos. Agora, vamos correr para o abraço. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Opa, ficou mais simples. Deixa eu ajeitar aqui meu parênteses, porque ficou feio, gente. Aqui. Vamos lá. Sinal da fração 1/4 é menos. Sinal da fração 1/3 é mais. Menos vezes mais é menos. 1 vezes 1 é 1. E 4 vezes 3 é 12. Olha que maravilha. Já ficou mais simples. Vamos continuar aqui, gente. Só que, neste caso, eu não tenho uma multiplicação de fração, né? Eu tenho uma soma. Professor, como é que eu faço a soma? Vamos lembrar aqui, gente, ó. Embaixo do 2 tem o 1. E aí você pode recorrer ao método do MMC. Ah, professor, eu não lembro do método do MMC. Vou mostrar para vocês aqui no cantinho e apago. Veja só. 1/2 mais 2 sobre 1. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 1, gente? É 2. Regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1 dá 1. Repete o sinal de mais. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 4. 1 mais 4 é 5. 5 sobre 2. Então, quer dizer que este camarada é equivalente a 5 sobre 2. Perfeito. Ok, galerinha? Vamos continuar aqui, ó. Cheguei aqui na diferença dessas frações. E 5/2 elevado ao quadrado. Como é que eu faço agora para resolver esse probleminha? Novamente, como eu tinha colocado há pouco ali, você pode fazer o MMC. Então, deixa eu colocar a parte. Menos... uma dica importante. 6 sobre 20. Tem como simplificar, professor? Tem algum número que divide o 6 e o 20 simultaneamente, de forma inteira? Tem. Quem que é, gente? O 2. 6 dividido por 2 é 3. 20 dividido por 2 é 10. Então, eu posso utilizar, ao invés de 6/20, 3/10. É muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Quase que não sai. Agora aqui, 1/12. E vamos correr para o abraço. MMC de 10 e 12. Para quem não lembra aqui, ó.
Tranquilão, gente, tranquilão. Qual é o número primo, o menor número primo que divide o 10 e o 12 simultaneamente? É isso aí, o 2. 10 dividido por 2 é 5. 12 dividido por 2 é 6. Chegamos aqui. Pergunto, tem algum número que divide de forma inteira o 5 e o 6, que não seja 1? Tem algum número que divide esses dois camaradas simultaneamente? Não tem. O que você faz? 5 vezes 6? 30. E morreu Maria Preá. 2 vezes 30 é 60. Então significa que o MMC de 10 e 12 é 60. Qual que é a nossa regrinha, gente? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 10, 6. 6 vezes 3, 18. Professor, está faltando alguma coisa aí. O que que é? É o menos. Tem que colocar esse camarada aqui, gente. 60 dividido por 12. Pensa aí, pensa aí. 5. 5 vezes 1 dá 5. Qual é o sinal, gente, que vai entrar? É o menos de novo. Agora, pensa comigo. Você deve R$18 para o João e R$5 para a Maria. Ao todo, você deve quanto? Exato, 23 sobre 60. 23 é número primo, não dá para simplificar. Mas olha que maravilha. Tudo isso virou isso aqui. Tranquilo? Uma outra simplificação. 5 meios elevado ao quadrado. Professor, como é que eu faço isso? Gente, é tranquilo demais. Olha só, o que está elevado ao quadrado? O 5 ou o 2? Os dois números, né? Então eu posso escrever 5 ao quadrado e 2 ao quadrado. 5 ao quadrado é quanto? 5 vezes 5? 25. E 2 ao quadrado é 4. Que maravilha, gente. Olha o que virou. Posso escrever minha expressão da seguinte forma. No lugar disso, tudo aqui vai entrar menos 23 sobre 60. Aí não pode esquecer, né? Que é dividido. Dividido por 25 sobre 4. Professor, não lembro como é que eu faço divisão de fração. Gente, na multiplicação, é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Na divisão é o contrário. Você multiplica aqui cruzado, ó. 23 vezes 4 e 60 vezes 25. Primeiro, menos dividido por mais. É semelhante a menos vezes mais. Menos vezes mais é menos. Então, menos dividido por mais também é menos. Então, eu vou ter aqui menos. Agora, professor, quem fica em cima? 23 vezes 4 ou 60 vezes 25? É o 23 vezes 4. Quanto que é 23 vezes 4? 4 vezes 20 dá 80. 4 vezes 3 é 12. 80 mais 12 dá 92. Delícia, meu povo. E 60 vezes 25? Pensa aí, pensa aí. 1.500. Que maravilha, meu povo. Por que eu coloquei aquele igual? Não acabou a conta? Em parte acabou. Mas veja só. O 92 e o 1.500 são números pares. Dá para a gente dividir esse camarada aqui, gente. Dá para dividir por quanto, professor? Por 2? Dá por 2. Vamos lá, vamos ver o que vira aqui. Vamos dividir por 2. 92 dividido por 2 é quanto? 46. Então vai ficar menos 46. 1.500 por 2. 1.500 por 2, 750. Maravilha. Professor, 46 é par. 750 é par. Dá para dividir por 2. Dá mesmo. Vamos ver o que vira aqui, gente. 46 dividido por 2 é quanto? 23. Perfeito. 750 dividido por 2. 700 por 2 dá 350. Mais 25 aqui do 50, 375. Não é isso? E prontinho. Chegamos ao final do nosso exemplo. Revejam a aula passo a passo. E se tiverem dúvidas, teremos plantões. Um abraço, galera!